Olá, gente, voltamos, né, para a nossa aula, né, aqui com o professor Wagner, nossa oficina. Esse momento agora é um momento de prática, onde o professor Wagner vai começar a fazer as coletas, né, e ensinar da melhor forma possível como é que nós vamos também fazer essas coletas daqui em diante, né, com os nossos microempreendedores. Então, tivemos aí a nossa participação, esse primeiro momento do professor Wagner, trazendo essa parte teórica, né, essa carga de conhecimentos aí, e agora vamos partir para a prática. Professor Wagner, fique à vontade aí para a gente poder dar início a essa prática, e a gente convida também a empresa Pescados Maria para poder, então, participar desse momento, né, trazendo experiências aí diferentes. O nosso primeiro momento de oficina foi a Cássia, né, representando aí a empresa de Salinópolis, né, que a gente atende também diversos municípios aqui da região do Salgado Paraense, da microrregião, na verdade. Né? Então, agora estamos com os nossos empreendimentos aqui, voltados para o município de Vigia também, tá bom? Fique à vontade, professor. Perfeito. Obrigado, professor. Pessoal, primeiro ponto, eu acredito que vocês já devam, né, de ter ido em algum momento para campo, atender esses empreendimentos, esses empreendedores. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que, dentro de uma lógica de metodologia participativa, a gente tem que deixar o nosso entrevistado à vontade, né? O primeiro ponto é isso. É você garantir que uma coisa que eu sempre defendo, a gente tem que trabalhar principalmente com uma dinâmica de conversa. E essa dinâmica de conversa, ela requer que você tenha, primeiro, um roteiro, né, para você não se perder, porque, por exemplo, eu vou conversar agora com a Pescados Maria. Mas se, por exemplo, eu fosse trabalhar com a Cássia, né, eu vou conversar com a Pescados Maria e eu vou trazer vários debates conversando, e nisso ela vai trazer alguns elementos que eu vou fazer anotação. E quando eu for trabalhar com a Cássia, se eu não tiver um roteiro, pode ser que aquilo que eu consegui captar, que é tão importante na Pescados Maria, eu não consiga captar com a Cássia lá, com o grupo de Salinópolis. Então, e aí quando eu for fazer a análise desse resultado lá no final, eu falar, poxa, mas eu esqueci, né, de perguntar isso aqui para a Cássia. Então, sempre busquem ter um roteirozinho de perguntas, não fiquem lendo, porque isso aí mostra também um pouco de despreparo da nossa equipe, né, e eu acho que vai muito no sentido de você ter esse diálogo interpessoal, mas muito técnico e científico a partir do roteiro. Tá bom? Então, primeiro ponto que eu destaco aqui da Pescados Maria, né, que são dois pontos muito interessantes. Primeiro, que caracteriza a nossa região amazônica, que é o pescado, e Maria provavelmente deve ser um grupo de mulheres, ou então representado por mulheres, né? Então, eu fico muito contente quando eu vou para campo e eu tenho esse contato, principalmente com os movimentos feministas, com as mulheres, empoderamento de gênero no meio rural. Então, isso é muito bacana. E aí, né, satisfação, Pescados Maria. E assim, eu queria que a representante do empreendimento falasse um pouquinho para a gente. A nossa ideia inicial é pensar nos problemas, né? Então, se a gente pudesse visualizar, principalmente na fala dela agora, quais são os principais problemas, né, o que ela poderia trazer para a gente de implicações num sentido da área de pesca, do segmento de pesca, aí, a partir do Pescados Maria. Pode ficar à vontade, colocar aí algumas situações para a gente. Pescados Maria, seu áudio está desligado. O áudio se encontra desligado. Acho que ela não está ouvindo. Oi, o seu áudio está desligado, a gente não está conseguindo escutar. O áudio está desligado. Agora. Oi. É por causa Oi. do barulho lá.
Então, Isso. primeiramente, vocês entenderam a parte do Maria? Eu expliquei ou ainda não? Não, você pode explicar de novo para gente? Sim, Contar um é pouquinho porque do assim, histórico também, até a pergunta do professor. Tá bom, Wagner? é porque assim, levou Nossa Senhora, por isso ficou Pescados Coração de Maria, o nome fantasia da nossa empresa. Mas a gente é uma empresa familiar que trabalha pai, irmãos, sobrinho. Então a gente é uma empresa familiar. Nós trabalhamos os operários, os colaboradores, mas os principais assim que atuam mesmo são irmãos, pai, mãe. Então a gente trabalha junto. Como o professor lá perguntou sobre as nossas dificuldades. Nesse período de pandemia, a gente sentiu muito a questão devido, assim, foi uma doença assim, que espantou, a gente ficou meio aterrorizado, assim, meio espantado com a situação, então fez com que as pessoas, acho que nem sabiam direito o que era que estava acontecendo, todo mundo com medo sobre a situação, era lockdown, cidade fechada, a gente não podia sair, às vezes, quando era alimento perecível, que a barreira deixava, mas isso com muita exigência. Então, a nossa empresa, a gente sentiu muito com relação a esse período. As pessoas quase já parece que não estavam indo, muitas pessoas indo pescar, porque a gente trabalha tanto com o produto da pesca, quanto o produto da aquicultura. A gente trabalha tanto com com pescado o peixe que é retirado do mar, quanto da aquicultura, que é o tambaqui. A gente trabalha também com ele. E nesse período a gente sentiu até que o tambaqui, porque é por época, não é a gente aqui na nossa região a gente não disponibiliza de tantas de criadores. Aí, às vezes, quando alguns têm, oferecem, a gente vai comprando e vai vendendo. Mas o produto mesmo que a gente que é mais forte, que a gente tem mais, assim, por bem dizer, quase todos os dias, é o que vem mesmo do mar, do pescador, que vai em busca, traz, a gente compra, a gente tem os nossos, a gente vende para restaurante, vende para supermercado, só que nesse período do lockdown era fechado e era assim, a gente sentiu mesmo muito devido a essa questão dos lockdown, principalmente foi lockdown mesmo que quando parava e a gente tinha essa dificuldade do fluxo e foi impactando. Mas agora está aos poucos, graças a Deus, devido à vacina, né, já está melhorando, e o povo já está, a gente percebe que já está voltando, parece que já está voltando o normal. E o povo já se acostumou também a essa questão da entrega a domicílio. Só que a gente quase não vende aqui na cidade, a gente vende mais para Belém, mais para fora, mais para a capital. Perfeito. Perfeito. Olha, estava anotando aqui alguns pontos já que chamam a nossa atenção, né? E aí, a Pescados de Maria trouxe alguns pontos que agora eu quero colocar para o grupo. O que chamou a atenção na fala da Pescados de Maria, que a gente poderia identificar como problemática, ou vamos imaginar primeiro como problemáticas de modo geral, e que vocês depois definiriam como problema central da fala dela? Vocês conseguiram já visualizar alguma coisa? Eu consegui. E aí, Thelma, Paula, Evelyn, Ingrid, Cássia? O que eu percebi foi a dificuldade da venda. Né? Até eu queria fazer uma pergunta depois mais para ela sobre essa dificuldade da venda dela. Não, pode fazer agora, Thelma, fique à vontade. Assim, com toda essa dificuldade, ela teve muita perda e, assim, ela teve como recuperar essa dificuldade ou ainda está recuperando? Como ela criou estratégia para ter um fluxo de venda melhor nesses meios? Você entendeu? Não, Oi. A pergunta seria para mim ou para o professor? Para você. Para você, Maria.
Olha, a gente, na verdade, a gente não com relação ao pescado mesmo, a gente não conseguiu, a gente ficou entrando em contato com, né, com os nossos clientes, querendo saber se eles já podiam entregar novos produtos. A gente ficou mesmo só na questão do telefone mesmo, falando por WhatsApp. A gente não chegou porque assim, eu vi muito nesse período, às vezes eu assisto aquele grandes empresas, pequenos negócios, ou não sei se é vice-versa. Mas aí a gente percebe que eles estão usando muito assim a questão da questão da internet para estar divulgando o produto, e quanto a isso, eu percebo que a gente não conseguiu evoluir para essa situação. É por isso até que eu achei muito legal a questão do projeto de vocês, porque eu acredito que vocês vão dar esse respaldo para a gente, nos ajudando nessa situação. Obrigada, Maria. Entendi. Tá? Tem Que outras bom. Alguém? Eu acho que tem outras pessoas querendo perguntar também. Eu quero Maria perguntar. Thelma, você quer concluir primeiro? Eu acho que a Maria Thelma queria concluir. Perfeito. Sim, eu entendi sim, que ela quis dizer assim, porque ela não tive tanto esses danos de perdas, devido, ou melhor, prejuízo, devido que ela ficou com o telefone. Então, ela ficou vendendo, repassando pelo as entregas, né, ao domicílio. Então, tinha as pessoas certas para fazer as suas entregas. Então, foi muito bom, Maria, gostei muito da sua resposta, viu? Obrigado, Maria Thelma. Professor, eu acho que a Andréia quer falar alguma coisa. Isso. Uhum. Vamos lá, Andréia. Bom dia. Sobre essa questão, eu fui fazer uma pesquisa em campo, lá no Mercado Municipal, com o professor Fabrício. E a gente teve muito a questão desse fornecimento. E eles explicaram o motivo, e eles explicaram para mim se houve ou não houve essa questão de prejuízo. E eles explanaram o seguinte: não existe assim um prejuízo no caso de desperdício ou de, como é que se diz assim, desperdício do pescado. Aconteceu que a pandemia afetou todo mundo de forma que as pessoas ficaram com medo de buscar o alimento no mar e poucas embarcações saíram. Aí, então, o desperdício com pescado não houve. O que houve foi uma paralisação de alguns e outros iam e buscavam, mas foi pouco. Não foi assim aquela paralisação geral. Muitos ficaram em terra, né? E como eles são as pessoas que vendem lá no mercado municipal, lá então no Beiradão, que a gente chama assim, eles tiveram uma paralisação. Aconteceu que teve um prejuízo em casa, né? Que foi com a alimentação, porque eles tinham medo de vender o alimento não perecível e apodreceu, então o pessoal não saiu para vender. E eles estavam com essa questão de vender a domicílio, né? Como se trata de pescado, também a gente disseram que teve uma dificuldade, porque as pessoas eles querem ver o produto, eles querem ver o peixe. Aí foi que a gente explicou para ele que ia ter esse IF empreendedorismo, né? E eles acharam muito bom e também gostaram e assinaram o questionário, ficaram interessados em participar das oficinas, essas coisas assim que iam acontecer no momento. Obrigada. O bom disso, Wagner, só interrompendo, né? Bora gerar discussão aqui a partir da Andréia, né? A gente consegue perceber que não foi só Pescados Maria que adotou, né? Acabou adotando essa metodologia via redes sociais para poder ficar mais próximo do consumidor, né? Para poder ter essa aproximação de entregar o pescado e comercializar mesmo. A gente percebe que outras pessoas, outros vendedores também tiveram essa mesma estratégia, né? E a gente sabe que por esse canal é um canal bem mais rápido para a gente poder divulgar esse pescado e até chegar à realização de uma compra. Mas a gente não sabe até então, e vai ficar aí para as próximas oficinas, né? Nós estamos também trabalhando por meio de questionário, verificando se
esses microempreendedores já possuem o site, né, ali da empresa, se já possuem um outro canal de divulgação do pescado, ou seja, por meio de outras redes sociais, como, por exemplo, Instagram, Facebook, ou um outro canal que eles possam ter ali mais específico, justamente para a gente poder entender e começar a disseminar, né, essas plataformas de divulgação ali no município, né, na região, no estado, justamente para as pessoas que estão, por exemplo, em uma outra cidade distante, consigam, então, entrar em contato com os microempreendedores, verificar o que eles têm ali, né, disponível de pescado. Quando a gente fala de pescado, a gente não fala só do peixe, né? A gente fala do camarão, do caranguejo, da ostra e do próprio peixe, porque é o carro-chefe, né, aqui na comercialização. E a gente pode conseguir mais clientes, né, durante esse momento, até agora, durante a pandemia e pós-pandemia, a gente pode ter esse registro aí efetivo, essa relação de cliente e o microempreendedor, no sentido de aumentar a questão da produtividade, aumentar a questão de mais renda entrando, aumentar a questão da geração de mão de obra, vai aumentar mais emprego, vai ter ali essa disponibilidade. Então, aqui é só um começo, não é um começo de buscar essas informações, buscar essas estratégias, né, levar essas estratégias e efetivar junto ao microempreendedor, no sentido de aumentar também o número de clientes, aumentar o número de pessoas envolvidas dentro da atividade dessa empresa, desse microempreendedor, olha aí, gerando emprego e renda. Tudo isso é válido. Então, o que a Maria Pescados, né, Pescados Maria, na verdade, trouxe como exemplo, nós podemos melhorar ainda mais, né? A gente pode ter, por exemplo, o WhatsApp como um canal mesmo de direcionamento para uma outra página, né? Onde lá eles vão verificar de forma mais evidente o que está ali diariamente. O que é que eu tenho hoje, dia de sexta-feira, para oferecer ao meu cliente? São esses pescados, tambaqui, peixes, vamos lá, peixes provenientes do extrativismo, de cultivo, ali do dia, né? E a entrega? A entrega a gente pode fazer com uma taxa ou não, vai ser delivery ou não, entendeu? Então, tem tudo isso que a gente pode, enquanto grupo, enquanto projeto, pensar nessas estratégias de venda, né? Então, acredito que um fator, a causa, né, aí, que teve para poder ter todo esse prejuízo foi mesmo a pandemia, né? Como foi colocado aqui, evidente na fala da Pescados Maria, né? A questão da pandemia fez com que o mercado se fechasse, né? Os lockdowns, né? As pessoas não circulando, tudo isso veio afetando. E agora ela vem buscando, né, essa representatividade, essa inserção ali, essa permanência dentro da atividade como um todo. Só complementando, na verdade. Perfeito. Não, é isso mesmo, professor. E aí a gente vai analisando a partir das falas, né? Mas antes de a gente continuar, vamos lá. A Andréia está com a mão levantada aí, Andréia. Vamos lá. A dificuldade deles aqui em Vigia, conversando com eles, eles explicaram que é mais... Eles esperam muito do político. Eu compreendi, eu e a minha amiga que fomos lá fazer a pesquisa por questionário, eles tocam muito assim, eles acham que o incentivo tem que ser politicamente, diretamente feito pela política, né? O prefeito tem que tomar a direção, o prefeito tem que fazer alguma coisa, o prefeito tem que vir aqui conversar com a gente, o que é que vai ser feito. Assim, eles esperam muito que os políticos façam alguma coisa, mas pelo que a gente tem que fazer por si, a gente não tem que esperar pelos políticos. Então, eu acho assim, que eles precisam de um preparo, eles precisam de uma orientação para poder tomar a direção e não esperar pelo político, porque político sai de 4 em 4 anos, né? A gestão anterior, a gente não tinha aquele apoio na pesca. Existia uma secretaria de pesca, mas a gente mal sabia onde ficava, porque tinha que correr atrás na estrada, tinha que ir para a cidade. Sempre a gente estava perdido.
a gente, quando buscava a orientação do setor da Secretaria de Pesca que vigia, a gente tinha que marcar uma reunião, agendar e ver qual era o local que a gente ia se encontrar. Então, eu vi que não tinha. Como a Ingrid falou logo anteriormente, que agora existe mais agora um apoio, tiveram uma reunião, e o prefeito, ele, antes de ser prefeito, ele falou que ele iria apoiar a classe pesqueira, dar mais atenção. Então, realmente isso está acontecendo. Se está acontecendo, está no comecinho da gestão dele, então a gente tem que botar assim, mais força, assim, o IF, né? Botar mais força para poder abraçar a causa, porque assim eles ficam muito desacreditados do que vai acontecer, porque aqui o que tinha para eles era a colônia dos pescadores. Aí eles ficaram tão sem incentivo para agir que eles ficaram meio perdidos no meio da situação. Então, quando chega, eles acham que o IF é uma fiscalização, eles não entendem qual é o órgão que vai ajudar e qual é o órgão que vai atrapalhar. Mas para eles tudo gera uma confusão, uma desconfiança. Bem, mais alguém, pessoal? O que eu acho interessante, Wagner, por meio das falas, a gente consegue montar já e perceber como vai ficar essa árvore. Pois é, na verdade, eu estou aqui, não sei se vocês estão escutando, mas eu estou anotando um monte de coisa aqui já para mostrar para vocês o que está sendo construído a partir da fala de vocês. E é interessante, né, principalmente a equipe, professor, que está no projeto, que vai para campo. Quando eu mostrar daqui a pouco para vocês, eu estou fechando já aqui um pouco da árvore de estratégia. De problemas, eu já consegui fechar aqui só com um pouco da fala de vocês. Né? E aí eu vou mostrar como vai ficar a árvore de estratégia. E assim, pessoal, é só para vocês entenderem que tudo que está sendo construído na árvore é com base na fala de vocês. E aí vocês vão conseguir perceber como é que a gente tem que atuar no campo. Né? Claro que uma coisa que eu quero deixar... A gente está dentro de uma oficina, então a gente tem que potencializar o nosso tempo. O que eu estou fazendo aqui não é o correto, né? O correto é o que vocês estão fazendo. Vocês estão debatendo, estão discutindo, estão prestando atenção na fala das pessoas. Ao mesmo tempo que eu estou prestando atenção, eu estou tentando já construir para poder mostrar para vocês devido ao nosso tempo. Mas o ideal é que essa coleta seja feita e a análise da árvore, né, a construção dela em si, seja em um momento depois de vocês dentro do espaço lá do IFPA, junto com o professor Fabrício, tá? Vocês vão lá, a equipe, o que nós identificamos? E cada um vai colocar o seu ponto de vista, do que anotou, do que percebeu, né, do que no caso aqui, até mesmo a Andréa colocou já algum posicionamento dela mesma, né? Então isso aí já é construído em uma outra parte. O que eu estou fazendo aqui é potencializando o nosso tempo e também devido à experiência que a gente já tem, né, professor Nilo? E aí essa experiência também garante a gente já conseguir construir essa árvore, ainda que seja na cabeça ou na própria escrita. Tá bom? Mas deixando bem claro para vocês, esse momento da construção da árvore é no momento à parte, não é lá no campo, tá? Tem que ser à parte. Com certeza. Aí, Wagner, é bom ressaltar também que o momento da metodologia, ela tem que ser dessa forma, né? Ela é pedagógica, ela traz de forma que vai perpassar por todo mundo traz as suas visões, traz as suas ideias. Então, isso que está acontecendo de forma virtual, porque a gente sabe o que está acontecendo no Brasil, no mundo, em Vigia, no estado do Pará, né, essa questão da pandemia, e para você ver que a metodologia ela é tão eficaz que nem a pandemia fez com que a gente não chegasse próximo desses microempreendedores. Então, nós conseguimos identificar esse microempreendedor, né? A gente sabe, professor, que para participar do projeto tinha que ser um microempreendedor ativo, né, que já tem o seu MEI, o seu registro. Então, é uma empresa, né? É uma empresa onde quem trabalha nessa empresa é a família, são os amigos, que ele acaba, então, trazendo e empregando ali no seu negócio. E assim, a gente sabe também, como a Andréia, ela fez uma coleta prévia, identificou praticamente ali de 100%, 95% de pessoas que não estão legalizadas perante o MEI, entendeu? Aí, por quê?
Então, isso também pode ser um dos problemas ali que a gente pode colocar na nossa árvore, né? Mas quando a gente traz para os 5 microempreendedores, porque foram o número mínimo que a gente poderia atender dentro do projeto. A gente queria atender mais? Queríamos atender mais. O negócio é que a gente não tem pessoas registradas, né, ali conforme o MEI. Então, se não tem pessoas registradas, não poderia participar do projeto. Mas, por meio dessa capacitação, a gente tenta trazer esses microempreendedores também, que são microempreendedores, mas não são registrados, e eles podem participar desses momentos de capacitação. Né? A gente tenta, mas a gente sabe a dificuldade, a gente queria mais microempreendedores aqui participando, verificando a realidade de um, de outro, e se colocando também ali diante dessas realidades, né, que pode ser semelhante em algum ponto, pode ser distintas também, justamente pela essa questão de tempo, né, justamente pela retomada das atividades empresarial, né, pela abertura aí, por meio da vacina que veio, o comércio já ficou um pouco mais aberto, justamente para poder reorganizar, né, então a gente até justifica essa não participação dos demais, né, mas claro, aqui a gente está pegando, né, um exemplo de uma microempreendedora, justamente para a gente poder então fazer essa coleta em campo, aplicar a mesma metodologia, com certeza, e depois ter esse momento de avaliação, de reflexão, e a gente chegar nesse ponto aí em comum, tá? Perfeito. André, Acho que o André quer falar, né, ainda. Só para reiterar, na pesquisa a gente percebeu que existe, assim, uma distribuição em patamar, né, dos empreendedores do pescado lá no Beiradão. Vou falar aqui do Beiradão, no caso, tem o mercado de peixe, são os pequenos, mesmo que vendem boxe. Existe um setor um lado que ele é como se fosse um atacado para distribuir pescado em maior quantidade. E existe o pescado, que é aquele do peixinho de pequeno porte, né, que é vendido em cambada, vendido em unidade. Então, eles são distribuídos. E existe a feira marisco, que no caso só é vendido o camarão, e de vez em quando a gente encontra o turu lá no meio. Mas eles são totalmente... cada um tem o seu local, né? E eles, assim, não é uma rivalidade que eles têm entre eles, mas eles acham que um é mais merecedor de atenção do que o outro. Foi isso que eu pude perceber. Então, para eles, assim, ser um empreendedor com CNPJ é uma coisa que vai levar muito dinheiro. Eu vou pagar imposto. Porque se eu tirar no CPF, eu vou pagar 1,5%. Agora, se eu for pagar no CNPJ, eles vão levar muitos por cento de mim, eu vou ficar sem lucro, a minha margem de lucro vai ser menor, eu não vou ter benefício nenhum, eu vou perder, enquanto o fulano ali tira no CPF normal e ele paga só 1,5%. Eles têm ainda esse pensamento, assim, que é porque um passa para o outro, tira no CPF. Só que eles não conseguem entender qual o benefício que um CNPJ pode trazer para eles. Aí, então, a dificuldade deles entenderem o que a criação do CNPJ pode proporcionar para eles é isso. Aí, com a chegada agora que teve do grude do pescado, eles estão sendo obrigados mesmo, porque eles se sentem obrigados a criar o CNPJ, porque sem isso eles não vão poder transportar o grude. Então, isso já é uma oportunidade para que eles entendam o que é o benefício de ter um CNPJ. É isso. Perfeito. Muito bom. Só notar essa parte aqui do... Professor, então seria basicamente a partir da fala da Andréa, a gente consegue perceber uma competição entre si, entre os microempreendedores, né? Mesmo aqueles que estão registrados ou não, estão trabalhando. Então, eles se consideram, mesmo não tendo registro, se consideram como um microempreendedor, né? E aqueles que estão com registro, acaba tendo essa competição interna, né? Internamente. Será se eu vou tirar
por meio do CPF, ou eu vou registrar isso por meio do meu MEI, entendeu? Então, acaba tendo todos esses problemas, né, evidenciados. Sim. Cada fala de vocês, e aí o que é legal, né, que a gente percebe, é porque assim, a cada fala de vocês, novos detalhes vão aparecendo, e é isso que é legal, porque para a gente poder depois pensar como que a gente vai estar atuando realmente sobre isso. Pessoal, assim, queria mostrar para vocês um pouco do que a gente já construiu aqui na fala de vocês, né, para a gente poder até criar o debate em cima do próprio material que já foi feito. Só compartilhar aqui rapidinho para a gente poder já ir discutir. Que vai, rapidinho. Como a Maria Pescados trouxe como um problema central essa questão da pandemia, então, se der tempo, depois a gente pode avançar com a Cássia, para ela trazer um problema central e a gente faz uma discussão, já iniciar uma árvore ali, né, da empresa da Cássia, tá bom? Perfeito, só se tiver tempo suficiente para isso também, né? Não, tem sim, bora lá. Olha, pessoal, em cima do que a Pescados de Maria trouxe, vocês conseguem visualizar aí a apresentação? Sim. Tá. Então, olha lá, o que eu identifiquei a partir da fala da Pescados de Maria e, de certa forma, da fala até de vocês com as intervenções. Primeiro ponto é que ela traz para a gente um problema central, que é um problema que o próprio projeto de vocês, né, acaba trabalhando, que é o problema com a comercialização do pescado, e aí até o professor Nilo coloca, né, não só o pescado, mas, enfim, diversos produtos, a ostra, o peixe, né, o caranguejo, enfim, vários outros produtos, camarão, que a gente vai trabalhando. Em cima disso, a gente percebe que tem uma consequência, ou que tem inúmeras consequências, que foi colocado tanto por ela, quanto também pela fala de vocês, né? Primeiro, a gente teve uma redução da comercialização, a gente tem um impacto na renda, principalmente porque essa renda é uma renda familiar, ela deixou bem clara isso, apesar de ter um grupo de colaboradores e tudo, mas assim, ainda assim, você tem ali uma família que está atuando, é uma empresa familiar. E aí, um ponto que é interessante em destacar, em momento algum, a Pescados Maria trouxe para a gente algo relacionado à pobreza. Mas a gente, com a expertise de campo, a gente entende o seguinte, a partir do momento que você tem uma redução na renda da família, automaticamente, trabalhando isso com índice de desenvolvimento humano, né, você percebe que você tem uma perda da qualidade, da qualidade de vida. Por quê? Porque por mais que eu tenha alimento na mesa, né, que eu tenha uma casa, mas eu preciso, entre aspas, né, eu preciso de quê? Da energia elétrica, eu preciso comprar insumos que eu não consigo adquirir na minha propriedade, por exemplo, compra de, sei lá, feijão, açúcar, sal, enfim, outros gêneros alimentícios. Eu preciso garantir uma internet para o meu filho, porque agora ele está em ensino remoto, né? Eu preciso garantir o bem-estar dentro da minha... Então, a gente compreende que o fato de ter um impacto na renda dessa família, você tem uma redução nessa qualidade de vida. E isso é gerado porque há uma perda financeira. Então, a gente percebe que há um aumento da pobreza. E isso aí não sou eu apenas que estou dizendo, né? A gente percebe a partir das pesquisas e nos últimos levantamentos que o governo vem fazendo, a gente percebe que a pobreza aumentou muito, principalmente nesse período da pandemia. E isso está relacionado à geração de renda. Então, um ponto que eu destaquei aqui como consequência foi isso, né? O aumento da pobreza, a partir, deixando bem claro, da redução da renda. Um outro ponto que a Pescados Maria trouxe para a gente é que a paralisação ela impacta como consequência nos produtos dela, porque os produtos dela são produtos frescos. Esse aí é um ponto importante que a gente tem que analisar. São produtos frescos. Então, essa paralisação ela impacta, que é um pouco do que vocês debateram. Não necessariamente o fato tá de não ter produto. Tem produto, mas o fato dele ser fresco e eu não ter como acessar o mercado para comercializar, então eu prefiro paralisar essa pesca, para que eu não venha a ter perda. Então eu paraliso, né? E isso está muito relacionado à qualidade do produto. Um outro ponto
a redução da demanda, já que o mercado que a Pescados Maria trouxe para a gente é principalmente de bares e restaurantes. Se você não tem bares e restaurantes funcionando, você tem uma redução na demanda por esses produtos. E aí, um outro ponto que foi trazido por vocês, como consequência, é a questão de pagamento de impostos. Mas por que pagamento de impostos? Porque lá nas causas, a gente percebeu que os fatores que levaram à redução da comercialização, impacto da renda, aumento da pobreza, a paralisação da pesca por conta dos produtos frescos e a redução da demanda pelos bares e restaurantes está relacionada ao quê? Ao momento que nós estamos passando, a pandemia do Covid, ao lockdown que foi imposto lá naquele passado, principalmente no fechamento desses setores, né, que a gente está trabalhando aqui como principal canal de comercialização, as barreiras que nós tivemos para o nosso produto fresco. E aí, quando eu falo com relação ao pagamento de imposto, foi o que foi trazido agora há pouco por vocês, né, que é importante a gente destacar, e aí o professor Fabrício até colocou bem isso, que é você ter a questão do MEI, o registro de MEI. A gente, enquanto instituição, percebe a importância de ser um microempreendedor individual, no sentido da regulação do comércio, da geração do próprio imposto para poder ter a manutenção da atividade, porque as pessoas pensam que o imposto é governo. O imposto é governo, retido pelo governo, mas depois ele é disparado dentro do segmento em que é gerado, né, esse microempreendedor. E aí a gente não percebe isso. Então, não é um imposto que é pago para o governo, é um imposto que vem para depois políticas públicas. Aí a gente precisa demandar política pública. E aí o problema que a gente percebe que eles enfrentam lá está relacionado à desunião. Porque a partir do momento em que nós percebemos que nós temos 5 microempreendedores na área de pesca, a gente pode exigir, sim, a participação de política pública do município. Tá? Ninguém está pedindo favor para o município. A gente está destacando, a partir de uma pesquisa, que o nosso... Eu vou destacar aqui Castanhal. O principal setor econômico de Castanhal é comércio e agricultura. Então, é impossível pensar um município de Castanhal sem uma secretaria de comércio e indústria e sem uma secretaria de agricultura. Se você tiver uma gestão no município de Castanhal que você extinguir a secretaria de comércio e indústria, os empresários vão para cima. Como assim a gente não vai ter representação dentro do município? Se você tirar daqui a Secretaria de Agricultura do município de Castanhal, você pode ter certeza que as lideranças da agricultura, os sindicatos dos trabalhadores, a Associação dos Feirantes de Castanhal, eles vão para cima do gestor municipal. Por quê? Porque o principal renda do município está no comércio e na agricultura. Então, a união desses atores sociais, vamos dizer assim, dessas pessoas, é super importante para que elas possam demandar, sim, política pública dentro do município. Tá? Então, isso é um ponto. Eu pensar vigia, né? Eu pensar breves, eu pensar, por exemplo, até mesmo a região do Baixo Tocantins ali, mas nem tanto, mas ainda assim, Garapé-Miri, Abaetetuba, sem uma secretaria que represente a área de pesca ou, né, nessa área de aquicultura, não é interessante. A gente precisa ter, além da existência dessa representação governamental, que ela seja atuante. Tá? Então, isso vai estar muito relacionado à desunião dessas lideranças, desses grupos que nós estamos trabalhando. Então, pessoal, assim, a partir da fala de vocês, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu consegui construir essa árvore de problemas. E aí a minha pergunta, antes de passar para a próxima árvore, é: vocês conseguem visualizar tudo isso que nós debatemos em cima dessa árvore aqui? Foi tranquilo de vocês visualizarem ou não? Vamos lá, as pessoas estavam falando, né? Andréa, a própria Pescados de Maria, vocês conseguem visualizar essa árvore aí com tranquilidade ou não? Sim. Nenhuma dúvida? Bom, como ninguém vai falar, eu vou. Bom, Wagner, é muito legal quando a gente passa por esse momento de teoria, né, que você trouxe, momento muito inicial, e veio com a metodologia prática, né? Então, por meio das nossas conversas, do diálogo que tivemos inicialmente, né, com a empresa Pescados Maria, e aí todo mundo foi falando um pouquinho, e eu
consigo perceber, né, em uma cronologia onde ela colocou o principal problema ali, o central, que foi a comercialização do pescado, e a partir daí teve, né, foi instigado, né, teve toda essa questão aí de buscar por que está acontecendo, está tendo esse problema na comercialização, e a gente teve essas consequências, né, que você foi pontuando ali e que depois foi justificando. Eu acho que é esse que é o trabalho que a gente vai ter, que nós aprendemos aqui e que a gente vai ter que replicar os demais microempreendedores. Então, quero que os alunos saiam daqui sabendo da metodologia, né? E eu tenho certeza que eles estão sabendo agora de como ter essa conversa inicial, como deixar, né, o entrevistado mais à vontade para poder falar, sem ficar muito forçando a barra, né? Então é isso, porque de forma natural a gente vai coletando essas respostas. E olha essas causas aí. São causas que vem acontecendo até antes da pandemia. Olha aí, né? Por exemplo, essa desunião, o registro do MEI, tudo isso aconteceu, né? Vem acontecendo essa causa que teve esse problema, que gerou uma consequência por não ter essa união, né? Essa união ali entre os comerciantes, entre os feirantes, né? Que tem. Um outro problema muito grande é a questão do MEI. A gente sabe que por meio de um registro, por meio da organização, né, de toda a regulamentação que tem, esses microempreendedores, eles vão conseguir o sucesso, né? Então, a ideia seria o quê? A gente tentar ver como é que a gente pode trazer como uma oportunidade e trazer a esses microempreendedores e fazer com que eles pensam e reflitam que por meio de um MEI eles vão conseguir ainda muito mais as coisas, né? Vai abrir mais as portas. Então, eles não vão ficar só naquele ambiente de comercialização do dia a dia local. Eles poderão também aumentar o leque de opções deles no momento de comercializar o seu pescado. Né? Eles vão conseguir exportar, eles vão conseguir preparar uma embalagem daquele pescado, colocar o seu registro, colocar a sua marca, né? O seu slogan ali, que a gente chama, né? Ele vai conseguir fazer uma publicidade, ter uma visibilidade melhor da sua marca, do seu produto, da sua empresa. Então, a partir desse problema, eu já fico pensando como seria essa realidade de desejo. Olha aí o que eu estou pensando. Eu estou tendo um desejo, mas eu não sei se vai ser realizado. Né? Então, eu, enquanto pessoa, estou pensando aqui, poxa, esses microempreendedores, a pandemia uma hora vai passar. Né? Lockdown também. As barreiras também, mas vai ficar a questão do MEI, a desunião. Então, é nisso que eu tenho que trabalhar. É nisso que eu tenho que chamar esses produtores e trazer essa discussão e fazer com que deixe, né, de forma mais harmoniosa esse ambiente para que a gente consiga desenvolver as nossas tarefas, a nossa comercialização. Entendeu? Perfeito, é isso mesmo. E aí, Nilo, a gente vai avançando, então, nessa lógica do que você colocou já um pouco da realização desse desejo, né, que é a nossa segunda árvore. A gente teve o exemplo aqui da árvore de problemas, que a gente identifica tudo isso que foi posto, e aí você já adianta até um pouco do que a gente vai debater agora, que é justamente, então, o que pensar para o futuro. Gente, é isso que o professor Nilo colocou. A árvore de realizações e desejos é em cima do que eu identifico enquanto problema, em que eu identifico como as causas e as consequências, o que eu penso de futuro, né? Porque, como ele falou, a pandemia vai passar. Se Deus quiser, daqui a pouco essa pandemia passa, a gente espera que passe, todo mundo consiga se vacinar, todo mundo consiga ir à rua com tranquilidade, deixar de usar a máscara. Mas, enquanto ela não passa, a gente tem que criar estratégias. Esse futuro que é o hoje. A gente está no presente, né? Mas no futuro que eu falo daqui a pouco. Então, daqui a pouco eu preciso almoçar. E aí, o pescado de Maria vai estar na minha mesa? Né? O futuro que eu falo daqui a uma semana e daqui a alguns meses. Então, assim, como é que a gente pensa essa realização do desejo a curto, médio e longo prazo? Então, é muito nesse sentido. Então, o que é que eu percebi? Em cima do problema que nós temos lá, nós temos um problema com comercialização. Então, um objetivo central que a Pescados Maria precisa ter é
qual é o nosso mercado potencial hoje. E quais os futuros canais de comercialização, qual é o nosso comércio, né? E quais são os futuros canais de comercialização, ou quais são os canais de comercialização que nós temos hoje disponível no mercado, aqui na nossa sociedade. Então, é isso que a gente precisa analisar. É um ponto que a Pescados de Maria precisa fazer. É chegar e começar a criar estratégia. Então, eu tenho os bares, e aí você pensar até mesmo em cima da própria experiência. Quando eu estava atendendo bares e restaurantes, eu conseguia me desenvolver. Ok, veio uma pandemia inesperadamente. E eu tive que parar e tive vários impactos sobre a minha economia. Então, se porventura, né, Deus nos livre, mas se porventura aparecer um outro problema semelhante ao que aconteceu com a pandemia de Covid daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu devo já estar preparado. Porque nós já passamos por uma situação semelhante a essa hoje, 2020 e 2021. Então, se lá em 2030, 2040, nós chegarmos a ter um outro momento como esse, a gente não vai ser pego de surpresa, a gente não pode ser pego de surpresa, porque nós já tivemos essa experiência. Para nós que somos professores, que estamos trabalhando com a pesquisa, não vai ser novidade a gente voltar ao ensino remoto. Foi novidade agora, né, professor Nilo? Foi novidade para a gente agora, a gente ter experiência do ensino remoto. Os próprios alunos. Mas daqui a 20, 30 anos, se a gente precisar retomar, não vai ser nada novo. Então, a gente já vai ter essa experiência. O que poderia ter causado, nessa lógica do futuro, o que poderia ser feito para a gente atingir esses objetivos, ou quais seriam os nossos objetivos, os nossos fins, em cima desse objetivo central. Então, como objetivo fim, nós teríamos ali o quê? Identificar quais são esses canais de comercialização que estão disponíveis, além de bares e restaurantes. E aí o professor Nilo coloca, né, a gente tendo um meio, a gente pode ter slogan, a gente pode publicizar nosso produto, a gente vai ter a nossa marca, a gente vai ter a nossa empresa. Então, outro canal que a gente pode buscar de comercialização são os próprios supermercados, mercados varejistas, atacadistas, o próprio mercado local que a gente pode oferecer nosso produto. Ali você disponibilizar o filé de peixe, você disponibilizar a carne de caranguejo, você disponibilizar o camarão fresco, mas para isso você precisa ter o quê? O que foi colocado aqui? Registro, você precisa ter um serviço de inspeção em cima desse produto, mas para isso você precisa estar regulamentado enquanto uma empresa. Então, eu tenho que identificar quais são esses canais de comercialização. E, em cima disso, criar as minhas estratégias. Isso é estratégia. Ah, mas vai ter uma geração de custo com os impostos que nós vimos lá atrás como um problema. Existe uma relação de custo, mas a gente chama isso na economia de agregação de valor. Uma coisa é eu vender um peixe de 1 quilo a R$10 o quilo. Outra coisa é eu vender um filé de peixe onde o quilo vai me custar 15, 20 reais. Eu tenho um valor agregado, porque, primeiro, eu vou estar trabalhando com uma parte nobre, que é o filé, eu vou ter que ter uma embalagem adequada, essa embalagem vai ter que ter um registro, vai ter que ter uma inspeção, vai ter que ter uma marca, ou seja, eu agreguei valor àquele meu produto. Então, e vocês podem ter certeza que vai ter pessoas para acessar o peixe in natura ali, o quilo R$10, e vai ter gente que vai acessar, com toda certeza, o seu filé de peixe a R$20 o quilo, sem problema nenhum, tá? Isso é fato. Então, construir estratégias de comercialização. Isso vai garantir o aumento da renda, ou seja, vai garantir a renda dessas famílias, o que vai também impactar sobre os produtos, que foi um ponto que a Pescados de Maria colocou para a gente, que é a questão da segurança do produto. Você tem um produto fresco, então eu tenho que criar estratégia que esse produto consiga chegar fresco ao consumidor, mas sem perder sua qualidade, sem perder sua segurança alimentar, né? Então, isso é importante também. E aí, já no final, vocês colocaram uma outra dinâmica, que é a demanda de novos produtos. Às vezes, as empresas, e aí os microempreendedores também, eles estão fechados muito a um determinado produto. E a pandemia mostrou para a gente que a diversificação de produtos hoje foi o que salvou muita empresa. As empresas que trabalhavam apenas com pizza mudaram, começaram a trabalhar com pizza, começaram a trabalhar com hambúrgueres, começaram a trabalhar com outros formatos de embutidos, enfim.
As empresas que trabalhavam apenas com a produção da agricultura familiar de hortaliças começaram a trabalhar com frangos, começaram a trabalhar com peixe, começaram a trabalhar com frutas, ou seja, teve que diversificar. Então, esses novos produtos, que é o exemplo do grude que vocês colocam para a gente, é super importante, porque isso é um produto, aliás, é um subproduto gerado dessa pesca, gerado desses produtos pesqueiros. Então, ter a sacada de empreender é muito nesse sentido, é você pensar ou identificar novos espaços para comercialização, novos mercados que estão sendo demandados aí por produtos, tá bom? E, professor Nilo, como é que eu vou conseguir isso, né? E aí foi o próprio Pescados de Maria trouxe para a gente os meios que você consegue acessar esses novos mercados. O primeiro meio é a partir do próprio aplicativo, muito claro aqui que foi o WhatsApp, né? Eles utilizaram o WhatsApp como um meio para poder acessar esses novos mercados. Mas aí o próprio professor Nilo trouxe um exemplo para a gente. Além do WhatsApp, por que não criar uma plataforma digital, que a gente chama ali, né, dos websites, por exemplo, onde a gente vai justamente ao encontro de um outro problema. Eu quero ver aquele produto, eu quero saber como é que está aquele produto, que tipo de produto eu vou acessar. Então, os websites, eles têm essa vantagem de você poder colocar ali as fotos, imagens, colocar descrição sobre o produto. Então, não ficar apenas no WhatsApp. O WhatsApp, apesar de ser uma plataforma nova de comercialização, ela já está ultrapassada. Então, empreender a partir do WhatsApp não é nada de novidade, tá? É interessante, mas a gente já precisa disparar para outras plataformas. E aí você já consegue encontrar os sites que são até alguns gratuitos, outros que você paga um valor um pouquinho mais baixo, mas você pode ter outras ferramentas. O próprio Facebook, o Instagram, o Twitter, que são ferramentas, plataformas digitais também que pode ser utilizado e que tem um raio de alcance muito maior do que o WhatsApp, né? Então, são esses websites, são essas ferramentas que a gente pode criar como meio para acessar esses novos canais de comercialização. E aí, em cima desses novos produtos que vocês falaram aí, que eu dei o exemplo do grude, né, que vocês trouxeram para a gente, é a importância do MEI. O MEI, às vezes, você está relacionando muito ao fato de o MEI, eu consigo emitir nota fiscal. Ainda está muito batido isso, né? Se você for microempreendedor individual, você consegue emitir nota fiscal. E não é apenas isso. E aí, professor Nilo, eu já tinha feito a apresentação antes de você colocar. Um ponto que eu colocaria mais nesses meios aqui é como você fez a seguinte pergunta, né? Como é que eu poderia pensar, então, nisso para a gente poder avançar com a discussão sobre os MEI, né, os microempreendedores individuais? Eu colocaria mais um ponto nesses meios aqui. Seria a gente pensar a própria formação e capacitação daquelas pessoas que têm interesse em abrir a sua própria empresa, para que elas possam entender o que é ser um micro. Às vezes eu não abro uma empresa, não é nem porque eu não quero, é porque eu não sei como fazer, quais são os benefícios que eu tenho ao me tornar um microempreendedor, né? Quais são as desvantagens que eu tenho, porque também tem os prós e os contras, né? A gente precisa colocar na balança os dois pesos. Mas, assim, qual é a importância de eu ser um microempreendedor? Então, falta, e eu colocaria nesses meios aqui, a capacitação. E aí, o próprio IF, que atua mais diretamente com esse segmento, eu indicaria pensar nisso, né? No caso do Pescados de Maria, se já são microempreendedores, já estão registrados ou não, e no caso que a Andréa colocou lá de Salinas, já são microempreendedores, estão registrados ou não, por que ainda não são, e aí a gente pensar capacitações nesse sentido, né, do entender qual é a importância de ser um microempreendedor ou não. Então, pessoal, assim, de modo bem geral, essas são as duas, né, árvores principais que a gente tinha para discutir aqui, e aí são as duas árvores que a gente construiu de forma bem rápida, bem simplista, né? Eu acho que a gente conseguiria avançar bem mais no campo com a Pescados de Maria, mas assim, só para vocês entenderem quais são as árvores, qual é a árvore de problemas da Pescados de Maria e qual seria a árvore de realizações. Aí em cima, professor Nilo, dessa árvore de realizações e desejos, junto com a sua equipe, vocês vão identificar quais seriam os objetivos específicos, né? Quais são os fins
que vocês poderiam estar atuando a partir do IF Mais Empreendedor e quais os meios que vocês poderiam estar oportunizando para esses grupos, no caso, para esses empreendedores que vocês estão atuando por meio do projeto. Seria pensar no website, seria melhorar essa plataforma do próprio WhatsApp que ele já tem, seria pensar nessa capacitação do microempreendedor individual para poder, quem sabe, registrá-los. Então, em cima disso, vocês conseguem dar continuidade, né, ao trabalho de vocês. Então, de forma assim, bem simplista e direta, seriam essas duas árvores aqui da Pescados de Maria. Muito bem, professor. Muito bem colocado. E com certeza, as oficinas, elas foram pensadas justamente para uma puxar a outra, né? Olha, por exemplo, a gente entrou por meio desse meio, né, e identificamos que o website, né, os sites aí específicos, ou um desenvolvimento de um aplicativo, né, de sites de compra para esse microempreendedor, já está registrada lá no projeto, a gente pensou nessa metodologia, por isso que a gente vai ter futuramente, nós vamos ter as oficinas de, por exemplo, o professor Ericley, ele vem trabalhar essa parte dos canais de comercialização do pescado, né, para a gente não ficar só nessa questão do WhatsApp, sim ter, acessar outros canais, para a gente poder ter essa visibilidade, esse alcance, como o senhor colocou. O professor Fabrício, ele já vai trazer, o Fabrício daqui do Campus Vigia, ele vai trazer esse desenvolvimento do aplicativo, que ele é da informática, e aí ele vai dar esse foco, né? Como é que nós vamos construir esse aplicativo, esse site de compras, entendeu? Para que esse comerciante, também os compradores, né, vamos falar assim, eles vão poder, né, instalar no seu celular, né, que é o meio aí, a ferramenta que a gente usa no dia a dia, né, com mais frequência, justamente para poder ter esse acesso diariamente, né? Então ele vai trazer essa idealização e construção dessa ferramenta, né? Então vai ficar muito interessante o projeto. O que a gente está trabalhando até aqui praticamente são os resultados que a gente já vem pensando futuramente, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente pode resolver, o que é que a gente pode deixar para esses microempreendedores, levando em consideração o que a gente pode fazer também, né? Eu acho que isso é importante. Aquilo que não tem como a gente fazer, aí a gente vai ter que ver da melhor forma possível, a gente pode indicar outras instituições que tenham essa expertise, que já venham trabalhando com essas ferramentas e que possa dar esse apoio também ao nosso microempreendedor, né, individual. Então, foi muito legal, está sendo muito legal a oficina nesse sentido. Eu acredito que tem aqui mais alguém querendo falar. A Paula quer falar, não é, Paula? Levantou a mãozinha. Fique à vontade. O microfone, Paula, não está saindo. Eu queria justamente falar também sobre essa parte, né, da tecnologia desses meios, né, que são utilizados por esses microempreendedores. Nós podemos perceber que realmente eles usam mais o WhatsApp, né, eles acessam mais o WhatsApp. Eu pude até perceber também pelos questionários que alguns já foram respondidos, né, pelos esses meios, que eles têm contato mais com WhatsApp, Facebook e e-mail. Poucos acessam o Instagram, e o Instagram está sendo uma ferramenta agora que está sendo muito utilizada, né? Mas esses meios, esses canais de mídias sociais, né, eles são importantes, mas eu acredito que um site ou um aplicativo, ele consiga agregar mais do que o WhatsApp, o Facebook, como um exemplo. Você fazer uma postagem, por exemplo, do seu peixe que você tem disponível, pelo Facebook você vai conseguir comentários e curtidas, né? Você pode conseguir curtidas. No entanto, você não tem conhecimento daquele público que está ali. Por exemplo, você tem um total de
sem curtidas, mas todas aquelas pessoas que curtiram, eles têm acesso, né, ao seu produto, eles vão comprar o seu produto, você tem essa certeza que eles estão interessados no seu produto, e por meio de um site ou um aplicativo, as pessoas precisam se cadastrar, você vai ter, né, um banco de dados com todas essas pessoas cadastradas, e essas pessoas que estejam cadastradas, elas realmente vão se cadastrar porque elas estão interessadas no seu produto. Então, você vai ter mais ou menos um conhecimento de quantos clientes você pode ter, né? Quantos clientes tem ali, quantas pessoas você pode ter certeza que tem interesse no seu produto. Ou até mesmo você pode ter um dado assim de quantas pessoas quiseram comprar o meu produto, né? Você pode ter essa relação no mês. Quantas pessoas compraram o meu produto, né? Que mês eu tive menos compras, em que mês eu tive mais, foi mais produtivo, né? Então, só por esses canais do Instagram, do Facebook, até mesmo pelo WhatsApp, você não consegue ter esses dados. Você só consegue visualizar ali que você teve curtidas, mas você não consegue realmente perceber se todas aquelas pessoas se só curtiram por curtir ou se realmente elas têm o interesse de adquirir aquele seu produto. Então, realmente, a criação de um site, um aplicativo, eu acredito que possa agregar muito mais. Não que a gente vai deixar de usar essas ferramentas, né? O Instagram, o Facebook, não. Nós temos que realmente fazer que elas caminhem juntas, né? Tanto pela divulgação dos produtos, você pode divulgar pelo WhatsApp, que eu acredito que o WhatsApp seja assim um grupo mais fechado, porque ali são somente seus contatos, as pessoas que têm o seu número, você tem o número dos seus clientes, e por meio do Instagram e o Facebook não, é mais abrangente, você consegue, né, disponibilizar para mais pessoas. E pelo meio do site, do aplicativo, você consegue também entrar em contato com essas pessoas, porque no momento, por exemplo, de um site, um aplicativo, elas vão se cadastrar. Você vai ter o número, se você pedir o número de telefone, você vai ter o número de telefone dessa pessoa, você vai ter o e-mail, você pode pedir o endereço, e assim ter um contato até melhor com o cliente, né? Por exemplo, se você quiser ligar, né? Falar do seu produto, você pode mandar um e-mail explicando sobre o seu produto, sobre o seu jeito de vender, como você pode até mesmo ter um contato com cada cliente de um jeito, né? Então, acredito que realmente seja interessante esse ponto do site ou aplicativo. É isso. Muito bem, Paula. Fico feliz aqui em saber que todo mundo está participando, né, Wagner? Está interagindo, participando, isso é muito legal, para a gente poder buscar soluções para esse momento. Ingrid? Só para complementar a fala da Paula, agora, né, com a pandemia, o mercado mesmo, vamos dizer que o marketing digital, o mercado via internet, ele aumentou bastante. Era um canal que eu particularmente não comprava nada pela internet, por ter receio. Mas com a pandemia e tal, a necessidade de comprar as coisas via internet, isso facilitou muito. Mas só que, como a Paula falou, os microempreendedores, eles ainda não têm esse norte todo, assim, não sabe utilizar outro canal de comunicação, somente o WhatsApp. Mas creio que eles vão, com as capacitações, acho que eles vão conseguir interagir mais, ficar mais próximos dessas outras ferramentas digitais. Muito bem, Ingrid. Ingrid e Paula, e é um ponto que interessante que vocês trazem para a gente, é o seguinte, a gente, quando eu conversei com o professor Nilo, né, com relação a essa oficina, e a gente vai construindo, né, a própria pensar esse processo de comercialização, e aí nesse tempo de pandemia, Covid e tudo, a gente tem que começar a criar também uma dinâmica daquela lógica que o professor Nilo colocou lá no começo, é pensar esses empreendedores como uma empresa, né? Então a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto e achar que, claro, dependendo da situação, que não é o caso do projeto de vocês estão no projeto IF mais empreendedor. Então, é eu pensar esses pequenos
numa proposta de potencializar o que eles têm, e o que eles têm nada mais é do que o produto, e já é muita coisa. Mas como é que eu consigo agregar valor a esse produto? Como é que eu consigo apresentar esse produto? E aí um ponto que é importante, que a Paula coloca. Pensar somente o Twitter, o Instagram, o WhatsApp, não é o ideal. Concordo, não é só isso. Mas a gente também não pode deixá-los de lado. Tá? Porque são ferramentas muito úteis. Eu falo isso, e aí pego a fala da Ingrid, no sentido de que eu fui, e eu acho que me tornei um consumidor assíduo de produtos da internet. Né? Se eu pensar desde de março de 2020 até hoje, o que eu já comprei pela internet, se eu for comparar com de 2020 para trás, eu já extrapolei. E eu pego todos os anos até 2020, e de 2020 até 2021 eu já extrapolei. Então, assim, mas muito do que eu comprei, eu posso confirmar para vocês. Ou eu vi no Facebook, ou eu vi no Instagram, ou então alguém me enviou pelo WhatsApp. Só para vocês terem uma ideia da importância. E aí sim, aí essa plataforma me direciona para um website que o professor Nilo colocou. E aí eu acesso o website e lá eu consigo visualizar várias outras coisas. Seja um livro, seja uma caneca, seja um laser point, seja um computador, enfim, né? Ou seja um produto, uma cesta agroecológica, seja uma blusa de movimento, ou seja, eu tive acesso por meio dessas plataformas mais constantes, porque eu estou aqui conversando com vocês, o meu celular está aqui do lado, né? Vocês falam, eu consigo visualizar alguma coisa no WhatsApp, se eu quiser eu posso mexer aqui no Instagram, ou seja, a minha ferramenta ela está aqui do meu lado, né? Que é uma ferramenta de trabalho, de negócio, mas também é uma ferramenta de entretenimento. E aí é a partir dele que eu consigo visualizar. E daqui eu passo para cá, para o computador. Ou seja, daqui desses aplicativos que eu tenho constantemente, eu vou para a minha internet, para os meus sites. Então, é para vocês... O que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que esteja errado a fala de vocês. Pelo contrário, vocês estão certos. Mas é justamente a gente sair da zona de conforto de pensar o empreendedor lá do campo, do rural, como pequeno, sem potencialidade. Não. Pelo contrário, é pegar aquele produto dele e expandir, para que ele possa vender em Vigia, para que ele possa vender em Salinas, mas que ele consiga expandir para outros municípios de onde ele está, para outros territórios, não só mais o Salgado Paraense, mas o território do Nordeste Paraense, Baixo Tocantins, Sudeste, pensar outros estados, por exemplo, Maranhão, Piauí, que está mais próximo da gente, Manaus, e quem sabe até outros, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Enfim. Ou seja, é a gente sair dessa visão do pequeno enquanto pequeno. Então, se ele é pequeno, o WhatsApp é suficiente. Não, a gente tem que extrapolar nas ferramentas. E aí eu tenho certeza que o Eric Clay vai trabalhar com vocês. O Eric Clay, né, tem todo um know-how aí relacionado a essas ferramentas digitais. E é isso, professor Nilo. Eu acho que tenta conversar com o Eric Clay para bater em cima disso. A gente precisa sair desse olhar do pequeno, o olhar pequeno sobre o pequeno. Eu acho que a gente tem que sair dessa dinâmica. A gente tem que ter um olhar grande sobre o pequeno para que ele possa crescer. E cada vez mais crescer. Porque potencial a gente tem muito na nossa Amazônia. Nossos produtos estão aí à disposição. As pessoas vêm e se encantam com o nosso produto, com a qualidade do nosso produto, com a diversidade do nosso produto. Mas nós, ainda enquanto própria instituição, a gente ainda está limitando o nosso campo da Amazônia. E a gente não precisa, a gente não pode limitar o nosso campo. A gente tem que saber desenvolver o nosso campo de forma sustentável, mas levando essas possibilidades para que outras pessoas possam também conhecer esses nossos produtos. E aí, Ingrid, Paula, né, Andréia, Thelma e demais que estão aqui, a única forma é a partir dessa informatização. Né, rapidinho, só contextualizando para vocês, a gente está com um projeto aqui no IFPA da Cátedra, que é um grupo de instituições a nível de Brasil, e aí a Cátedra na Amazônia está sendo representada pelo IFPA de Castanhal. E um ponto que a gente veio discutindo nesses últimos tempos, e aí o legal é porque assim, a gente tem referências, né, que a gente, durante muitos anos, veio lendo, veio citando, o professor Fabrício conhece, o próprio Sérgio Schneider,
Arilson Favaretto, que são referências teóricas nossas. Hoje, a gente está podendo discutir com esses caras dentro de uma plataforma digital, né? Eles com um projeto lá no Sul, no Sudeste, e a gente com um projeto aqui no Norte. E um dos pontos que a gente vem batendo muito é sobre isso, é a informatização, a digitalização, as tecnologias da informação para a agricultura familiar. Então, o projeto de vocês já ganha com isso, porque vocês já estão com uma perspectiva além, né? Apesar de ser um projeto pequeno, o IF Empreendedor são projetinhos, né, professor Nilo? Mas, assim, olha o que vocês estão conseguindo construir por meio dessa plataforma. Vocês estão muito além, né? E aí, meus parabéns para o professor Nilo, que é o coordenador do projeto, e a equipe que faz parte, porque vocês estão vindo com um olhar territorial, mas sobre aquilo que está sendo discutido a nível nacional e internacional, né? É deixar de pensar o campo como algo isolado. A gente não precisa isolar o campo. A gente precisa publicizar o campo para poder valorizar esses produtos, esses conhecimentos que estão lá. Então, é muito bacana, assim, ver, né, a dinâmica de vocês e como é que o projeto vai avançando e sendo construído, né? Eu consigo ver o que o professor Luan veio, construiu com vocês, o pouco que eu vim contribuir com vocês, já vejo o que o Lei pode estar vindo, e depois o professor Fabrício. Então, assim, eu já estou imaginando como é que vai ser o final disso. Então, é muito bacana mesmo. Com certeza, professor. Eu fico muito honrado de ouvir tudo isso, né, que vem aí do professor Wagner. É um professor que tem essa percepção, de forma geral, dos trabalhos dentro do IF. Né? Então, a gente traz o IF Mais Empreendedor. O nosso é apenas um projetinho dentro de um programa maior. Né? Então, só o IFPA mesmo, né, aqui, nós estamos com 8 projetos rodando, né? Fora os outros IFs que estão agregados a esse projeto maior. Né? Então, a gente verifica que o projeto ele é muito grande. Né? Então, aqui é apenas um pedacinho que a gente traz para a nossa realidade, para a realidade da pesca, da agricultura, que não tem nada. Né? Então, a gente pode, né? O nosso trabalho pode ser referência também para um trabalho maior que queiram desenvolver, que queiram agregar dentro desse contexto, né, da agricultura, da aquicultura, enfim, a gente está aí para contribuir também, certo? Eu não sei se dá tempo, professor, de avançar com a Cássia, ou a gente poderia ouvir o problema da Cássia e depois a gente começa as ponderações, né, porque vai até meio-dia o nosso encontro, todo mundo tem o que fazer depois. Eu não sei se a gente poderia deixar a Cássia um pouco à vontade para falar do empreendimento, trazer esse problema e a gente começar uma pequena discussão e análise. Vamos deixar ela à vontade. Pode ficar à vontade, Cássia. Tá, ok. Cássia, você se encontra? Cadê a Cássia? Olá, gente. Opa, Cássia, tudo bem? Você pode falar com a gente um pouquinho? Bom, eu estou dentro da academia mesmo, estou dentro do... Aí, se tiver retorno, já está. Tudo bem? Eu acho que o problema está no áudio, Cássia. Bastante. Está me ouvindo agora? Agora. Sim, sim. Tá. Se tiver retorno, tu me avisa. Tá? Porque eu estou dentro da academia e eu estou dentro do banheiro da academia para não... É que tá demorando a chegar a minha vez, eu tive que sair, então desculpa. Qual é as perguntas que vai querer fazer? Então, na verdade, Cássia, vamos lá. Mais ou menos o que a gente trabalhou aqui com a Pescados Maria, né? Seria para você contar um pouco do contexto do grupo que você trabalha, dentro do contexto da Covid, da pandemia, quais foram as principais problemáticas que vocês enfrentaram, não sei, com relação à produção ou comercialização do produto de vocês. Fica à vontade para contar para a gente um pouquinho aí do teu empreendimento, da tua empresa. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. A empresa da gente, no caso dos meus pais, né, que hoje eu represento, ela trabalha diretamente com o transporte de pescado. E ela
ela faz a compra e venda, no caso. Ela retira o pescado do estado do Pará e transporta o pescado para venda no Maranhão. Como eu expliquei na última atividade que a gente teve, eu fiz um relato, né, da empresa. Em relação à empresa e à pandemia, a gente teve muito problemáticas, né? A gente teve várias problemáticas devido... Já iniciou a problemática da pandemia, que a pandemia começou por volta de março, e a minha mãe se infectou em abril. Então, a gente já teve um entrave muito grande, que a gente parou a atividade, inicialmente. No começo, a gente teve todo esse problema, então a empresa ficou parada em média 4 meses. Foi a minha mãe ter sido infectada até ela ter saído da UTI, mas a gente ficou com a empresa parada durante 4 meses até ela voltar a retornar, né, à recuperação. Em seguida, a gente teve 3 lockdowns. Um deles a minha mãe pegou na recuperação, já saída da UTI. Ela teve uma paralisação de 30 dias, mais 30 com lockdown. E a gente ficou, em média, 4 ou 5 meses com a empresa parada. Tudo isso, para uma empresa ficar parada durante todo esse tempo, diga-se de passagem, um grande prejuízo, né? A gente trabalhou com a média do que a gente tinha de capital guardado para ficar fazendo a movimentação. Porque, assim, a empresa parou, porém, como é um MEI e tem várias coisas correta, os pagamentos não pararam. Então, tudo normal. Todas as, como eu digo com a minha mãe, todos os boletos chegando e a entrada de financeiro não aconteceu. Aí, para a reorganização, depois desses 4 para 5 meses, a gente teve que rever capital, reorganizar a venda, porque, se eu não me engano, logo após tudo isso, acho que estava sendo feita 2 viagens, no máximo, 2 viagens, devido à dificuldade com o pescado para chegada aqui mesmo, na beira, devido os pescadores não poderem sair, tá, para alto mar, ter toda a política de entrada e saída da própria cidade, porque só poderia sair mercadoria, que no caso é alimentícia. Se tivesse, só poderia sair 2 pessoas, no caso, o motorista proprietário da mercadoria para transporte, com algumas restrições que tinha que ser alcançada pela empresa, no caso, nota fiscal, nota de CIF, entre outras coisas que a gente tinha que apresentar, e laudo também, no caso. Então, a gente teve esses entraves, e a dificuldade maior mesmo é a competitividade. E para todo mundo, então, quando todo mundo voltou com a necessidade de ter que trabalhar para suprir todos os déficits que teve durante o principal auge da pandemia, né? Então, de lá para cá, eu digo que não melhorou. E, olha, hoje eu tiro uma média. Estamos em pleno mês de julho e a minha mãe está há mais de 30 dias sem ter feito uma viagem, no caso, um transporte de pescado. Ah, por quê, Cássia? É porque, assim, muita gente voltou. Então, muita gente voltou, muita gente entrou com a necessidade de ter e vender. Então, a lei da procura aumentou demais. Então, a procura aumenta, os preços aumentam e acaba que os preços na venda não aumentaram. Então, não é viável, não tem a viabilidade desse transporte de pescado de Salinas para o Maranhão, para São Luís. Então, acaba que ficou esse entrave. Aí, uma das coisas agora para que a empresa não pare durante esse período, até porque o pescado também, devido ao verão, fica um pouco mais escasso na região, eles diminuíram a frota.
o pescado que ia no caminhão, agora vai numa caminhonete toda legalizada, com baú térmico e tudo mais, e com nota fiscal e tudo mais, reduzindo a produção. Uma produção que ia de 3.500, agora vai de 1.500. Só para não parar mesmo a atividade. Não, está bastante complicado. Então, mas, tirando isso, eles continuam a atividade normalmente. Deu para Sim. Muito bom, Cássia. Olha, da Cássia aqui a gente vai continuar uma coisa. E aí, Cássia, por exemplo, em cima do que você coloca para a gente, né, desses problemas diversos que aparecem, o que tu pensas quanto à perspectiva? Né? O que vocês, então, estão, assim, o que você vem discutindo com a sua mãe, com as pessoas que fazem parte da empresa, como possíveis possibilidades para futuro? Porque, assim, né, com todas as problemáticas que você coloca, a falência pode ser algo que aconteça, mas assim, o que vocês estão construindo de estratégia para evitar que isso aconteça, né? Que continue os prejuízos, que continue a questão dos boletos chegando e vocês sem renda, o que vocês estão criando como estratégia? Sim, amor. A estratégia hoje não é uma possível falência, mas diga-se de passagem, a gente deu uma segurada, a gente não consegue desenvolver. Cássia, vocês têm uma previsão de desenvolver a empresa para que ela aumente? A gente já teve uma empresa bem maior, bem mais produtiva. Hoje a gente desceu, é como se você estivesse num degrau, 3 degraus acima, você tem que voltar o degrau inicial para que essa empresa não venha a fechar. Entendeu? Então, qual foi a finalidade, a estratégia? A estratégia mesmo é diminuir. Hoje eu não consigo mercadoria de 3.000 a 4.000 quilos para levar para o Maranhão, devido a vários entraves de viabilidade, mas para que isso não ocorra, eu desci 3 degraus e voltei para a disponibilidade de mercadoria em pequeno porte, que no caso hoje caminhonete, 1.500 quilos eu consigo fechar de mercadoria, deixar a minha empresa ativa, que no caso, pagando contador, CIF, contas, no caso, como são 2 empresas, uma para poder levar esse pescado de forma, de forma viável, de forma correta, no caso, legal, para o Maranhão, eu tenho que ter uma empresa aqui no Pará e uma empresa no Maranhão. Então, eu tenho que manter ela ativa. E esses impostos pagos, para quem realmente trabalha tudo certinho, hoje gira em torno de R$ 1.200. Então, isso já é um custo. Se você não trabalhar, você não tem como pagar. Então, para manter isso ok, a minha mãe e meu pai desceram a frota, saíram de um caminhão para uma caminhonete. Então, isso faz com que fique rodando, pagando tudo ok, mas não tem possibilidade de abrir uma falência. Porém, a questão de aumentar a produtividade ou aumentar o lucro não é viável ainda. Provavelmente a gente vai levar desse jeito até o final do ano. Essa é a perspectiva que a gente já tem. Tanto que eu conversei com a minha mãe, quase todo dia eu converso com ela a respeito disso, porque qualquer empreendedor fica preocupado, né? Minha filha não estou conseguindo, as coisas estão chegando, se acumulando dívida, eu não fui fazer viagem e tudo mais. Aí eu explico para ela. O importante, fez uma viagem no mês, cobriu o que tem que cobrir, tá tudo certo. O importante é manter, até melhorar. Então, enquanto não melhora, a gente trabalha dessa forma. Vai, paga tudo, deixa tudo ok para que a empresa não pare e que consiga se manter mesmo o pessoal, né? Que são as dívidas pessoais, o dia a dia. Então, está dessa forma. A gente desceu para depois pensar em subir de novo. Tanto que o caminhão foi encostado. Agora a gente está trabalhando com 2 carros pequenos e o caminhão ficou encostado, porque não é viável devido ao custo, a quantidade de produção. A quantidade de produção não tem o suficiente para que esse caminhão saia. E a despesa é muito alta dele. Então, é mais viável levar menos quantidade de peixe, levar bem menos peixe pescado para o Maranhão
mas deixar com que saia uma produção de renda o suficiente para se manter durante esse período. Perfeito. Pessoal, assim, olha, analisando aqui a fala da Cássia, deixa eu compartilhar com vocês, porque é muito interessante, né? O que a gente viu anteriormente com a fala da Pescados de Maria, e aí a gente olha agora a fala da Cássia, como eu falei para vocês, lembra daquelas imagens das árvores que eu mandei para vocês logo no início? Né? Você tem as mesmas características, trabalho com pescado, transporte de pescado, comercialização de pescado, mas totalmente diferente. Então, vamos lá analisar um pouco do que eu construí aqui da árvore da Cássia, né? A árvore da Cássia, vocês conseguem visualizar aí, pessoal? Sim, professor. Sim. Vamos lá. Árvore de problemas da Cássia. A Cássia trouxe para a gente o que eu acabei identificando como problema central da Cássia lá na produção. Primeiro é a comercialização, no caso, a venda de pescado para o Maranhão. É específico, né? Ela tem um mercado, como ela falou, ela tem uma empresa aqui, uma empresa lá, então é um mercado específico no Maranhão. Ela trouxe para a gente aqui algumas consequências sobre essa comercialização para lá, para o estado do Maranhão. Primeiro, houve uma redução da comercialização. Em algum momento, nós tivemos uma paralisação da empresa em si, foi preciso paralisar, né? A gente vai ver daqui a pouco qual foi a causa que gerou essa consequência. Isso gerou um impacto na renda, onde eles precisaram movimentar a poupança. Aquilo que era poupança, que era o lucro da empresa, acabou sendo preciso trazer à luz, porque eles precisavam garantir as contas, né? Então, pagar as contas, porque os boletos não iriam atrasar. Reorganização das vendas, foi preciso, né? Teve a consequência, porque você tem uma outra dinâmica. A chegada do pescado na beira foi um problema para eles poderem acessar, até, enfim, né, por outras causas que a gente também vai ver mais na frente. E aí a entrada de produtos com relação à restrição. Isso aqui vocês conseguem perceber na fala anterior, né, que nós vimos da Pescados de Maria. Algumas consequências aqui foram muito parecidas. Paralisação, entrada de produtos devido à restrição, o impacto na renda também a gente viu anteriormente, né? Então tem toda uma dinâmica que acaba sendo bem semelhante. As causas foram basicamente as mesmas. Nós tivemos a questão da pandemia de Covid, nós tivemos o lockdown e nós tivemos as barreiras. Só que a barreira da Cássia, diferente das barreiras lá da Produtos de Maria, do Pescado de Maria, essa barreira aqui está mais relacionada à barreira estadual, né, que é a saída do produto do estado do Pará para acessar o estado do Maranhão. E aí até eu justifico, né, quando eu coloquei aqui competitividade, que eu falei isso é importante. Eu justifico por quê? Porque inicialmente eu pensei que a Cássia ia falar de uma competitividade no contexto de mercado local. E aí quando ela fala sobre essa competitividade, ela está falando, na verdade, com outro estado. Né? Então, essa competitividade ela é importante para tirar a gente da nossa zona de conforto, mas, nesse caso aqui, a Cássia, com a família dela, eles foram muito sensatos. Por quê? Porque essa competitividade que ela trouxe aqui poderia levar eles para uma dinâmica de vamos implementar tecnologias e outro formato para a gente poder ser competitivo no mercado, ou, opa, a gente vai optar por... E aí eu achei muito bacana a fala dela, que ela disse assim, vamos ter que descer alguns degraus. Isso aí foi fundamental. Isso aqui é para evitar que haja falência, ou então que, enfim, venham outras, não necessariamente a falência, mas, enfim, que eles gerem cada vez mais dívidas, né, tenham problemas com a Receita Federal. Então, um ponto que a Cássia coloca para a gente, nessa questão de competitividade, foi essa fala dela. Nós precisamos descer alguns degraus, ou seja, às vezes a gente precisa dar 1, 2 passos lá atrás para poder dar um lá na frente. Então, isso aí foi uma sacada empreendedora, Cássia. Vocês foram fantásticos nessa observação e nessa tomada de decisão. Mas antes de entrar na questão dos fins, vamos lá. Qual foi o objetivo central, ou qual é o objetivo central hoje da família da Cássia? O objetivo central não é o desenvolvimento da empresa. O objetivo central não é a expansão da comercialização. O objetivo central, diferente do que o que nós vimos lá na Pescados de Maria,
é a sobrevivência da empresa, tá? É garantir que o nosso MEI, nesse caso são os MEIs, né, que tanto do Maranhão quanto do Pará, garantir que esse MEI ele esteja ativo, que ele se mantenha ativo. Esse é o principal objetivo da empresa da Cássia hoje. Para isso, aí é o que eu estava falando anteriormente, né, eles tomaram como estratégia empreendedora que a gente não vai expandir nossa produção, a gente não vai expandir nossa empresa, pelo contrário, nós vamos reduzir a nossa empresa para que ela consiga se manter, reduzir perdão, não era a qualidade, tá, gente? Está errado aqui. É reduzir a quantidade para garantir a qualidade, não é redução da qualidade do produto, não. Está errado aí, tá? Vamos reduzir a quantidade de produtos, mas mantendo a qualidade desse produto, tá? Para que a gente possa manter a empresa. Então, a ideia dos fins à frente, muito direcionado ao objetivo central, é garantir a manutenção da empresa, principalmente no que diz respeito à garantia dela com a Receita Federal. Manter os impostos em dia, os boletos pagos, manter ela ativa, para que a gente não caia na malha fina. Esses são os objetivos centrais, esses são os objetivos sobre o objetivo central da empresa da Cássia. E quais são os meios que a gente vai atuar para poder pensar nisso? É a gente reduzir a nossa produção. Temos um caminhão e temos 2 caminhonetes. Para o caminhão, vamos ficar só com as caminhonetes, trabalhando uma redução menor, a viagem é mais rápida, a gente leva um volume menor, mas a gente garante, pelo menos, a nossa clientela e garante que a gente mantenha, pelo menos, as contas em dias. Então, o meio que a gente vai ter coloca as caminhonetes para funcionar e deixa o caminhão parar. Então, vejam, como eu falei para vocês, nós temos 2 árvores diferentes aqui, da Pescados de Maria e da Cássia, e foi muito bom, ainda bem que a gente teve essa oportunidade de trabalhar com a Cássia aqui, porque são 2 coisas totalmente diferentes, né? O contexto das árvores são totalmente diferentes, e aí a tomada de decisão vai muito nesse sentido. Então, a gente consegue ver um perfil até um pouco mais empreendedor, não, né, quero justificar, não dizendo que a Pescados de Maria não seja, mas por ser já uma empresa que tem essa concepção maior do microempreendedor individual, pelo menos que aparenta, a Cássia, com a família dela, consegue ter, né, consegue visualizar, essas estratégias que elas acabaram adotando aqui. Então, foram 2 árvores bem bacanas de se trabalhar. Tanto a árvore de problemas das 2, quanto a árvore de desejos e realizações que foram apresentadas aqui. Então, hoje, o objetivo central é a sobrevivência da empresa. A gente espera, né, e provavelmente, Cássia, muito provavelmente, a gente acredita nisso, vocês vão sair tranquilamente desse momento, porque vocês estão adotando medidas que são bem interessantes. Professor Nilo. Vamos lá, Wagner. Está chegando o nosso momento de encerrar, né? Nossa, eu só queria agradecer aqui pela exposição, né, a experiência da Cássia sendo colocada, a experiência da Pescados Maria também, dessas 2 empresas que nós estamos atendendo dentro do projeto, vai trazer essa visibilidade não só para mim, né, essa visibilidade como um todo, de como funciona, quais são os problemas hoje sendo enfrentados ali, e as mediações para poder, então, contornar essa atividade, né. Os bolsistas estão aqui também para poder pensar nessas estratégias, é muito legal, né? Então, eu queria muitas outras participações, quem dera se a gente tivesse todo esse tempo também, o professor Wagner presente, para a gente poder, porque da forma que o professor Wagner coloca, fica um negócio muito suave, né? Fica um negócio, assim, muito interessante, o diálogo, né? Então, agora a nossa missão aqui, a missão das bolsistas, é ir até esses empreendimentos, é conversar com esses microempreendedores, e a gente resolver as outras 3 árvores, né? Então, 5 árvores já estão aqui, que é da Cássia e também da Maria Pescados, né? Pescados Maria, pronto.
Então, a gente vai ter essa comparação com certeza, a gente vai ter essa diferenciação, as semelhanças também entre uma árvore e outra, daquele slide que você trouxe lá no momento teórico, onde mostrou, né, todas as árvores, a gente vai ter esse momento de mostrar também essas árvores, né, o MEI 1, o MEI 2, 3, 4 e 5, para a gente poder ver esses pontos. Então, a gente vai conseguir perceber o que é que vai ser semelhante ali à questão da pandemia, mas o efeito que a pandemia trouxe totalmente vai ser diferente aí uma da outra, né? O comportamento vai ser diferente, porque a gente percebe que uma empresa ela vem trabalhando diferente da outra e tendo esse segmento totalmente diferenciado, né? Contornando, buscando essas alternativas. Então, foi muito legal, muito interessante, né? Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Vou deixar em aberto aqui as bolsistas, né? Que queiram conversar, falar, parabenizar. Eu acho que isso é importante também, tá bom? Para a gente poder fechar aqui o nosso momento da manhã. Bom dia, eu quero aqui agradecer essa manhã enriquecedora que tivemos de aprendizado com o ministrante, né, da oficina, com o coordenador. Agradecer a MEI Cássia, a MEI Pescados Maria, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, eu sei que é muito corrido. Só temos a agradecer. Obrigado. Eu só tenho a agradecer, viu? A minha participação com vocês é muito fundamental. Ficar devido a novo projeto que o IEP está trazendo, os microempreendedores, até porque a gente sabe que é muito complicado para quem trabalha com microempreendedores na área da pesca, tá? Principalmente de uma forma correta, ou tentar realizar dessa forma. Então, de suma importância para quem está participando, os MEIs, tá? Esse projeto, até para compreender ou até mesmo elevar sua própria atividade de uma forma assim, leve, né? Porque fácil não é, mas leve pode até ser. Então, é importante estar tendo esse conhecimento e até mesmo conhecendo novas atividades no mercado. Vocês estão trabalhando, acho, com 4 5, né? Até tinha chegado a falar para o professor Cássio que se necessitasse de outros empreendedores em Vigia que trabalham com transporte de pescado do Maranhão. Eu conheço e se ele quisesse, ele poderia estar entrando em contato. Eles queriam participar, né? São conhecidos dos meus pais, que também trabalham para lá. Eu só não sei se eles são MEIs, mas caso vocês queiram entrar em contato, seria até interessante para vocês terem essa proximidade, né? Já que um dos meus pais tem família, é viável para vocês terem esse conhecimento. Mas poderiam estar diretamente no trabalho das outras. Eu acho que está dando falha, né? Na comunicação. É assim mesmo. Alguém mais quer falar para a gente poder fechar e dar as considerações finais ao professor Wagner para a gente poder já encerrar o nosso encontro de hoje? Quero agradecer a participação da Cássia, da Maria Pescado Maria, o nosso coordenador também, né? Que está com a gente sempre. E também dizer muito obrigada para o professor Wagner, que enriqueceu o nosso conhecimento, viu, professor? Foi muito bom, tirou todas as nossas dúvidas, viu? Enriqueceu muito o nosso conhecimento. Muito obrigada, viu? E a todos os bolsistas, né? E colaboradores, a Andréia também, viu? Com a sua participação. Muito obrigada, mesmo. Eu só queria também agradecer ao professor Wagner pela explicação, né, que foi de um jeito tão simples e que todas pudéssemos compreender, né,
tivemos uma grande facilidade em compreender do jeito que ele explicou, do jeito que ele mostrou as árvores. Então, facilitou muito essa compreensão e até mesmo na hora de quando nós formos aplicar, né, com os outros microempreendedores. Então, agradecer por essa explicação que foi de grande importância para nós, né, bolsistas. É isso. Obrigado, Paula. Alguém mais? Oi. Eu também gostaria de agradecer, foi muito enriquecedor, foi muito bom mesmo tudo que foi colocado. Conforme eu ia escutando, algumas vezes tive que sair e voltar novamente, mas conforme as coisas que eu escutei, foi me abrindo assim, muito a mente, a fala tanto do professor Fabrício, da moça lá de Salinas, do professor Wagner, uma menina acabou de falar, a Paula, que a árvore que ele colocou assim, ficou bem claro, ficou bem uma fala assim, bem, mostrou assim a nossa situação e realmente o que está acontecendo com a nossa situação é essa. E teve uma fala do professor, acho que foi o professor Wagner, com relação a partir da minha realidade, que eu acredito que as políticas públicas aqui no nosso município, depois de uma outra hora, pretendo falar sobre isso, que eu acredito que a gente, não sei se estou atualizada, mas na nossa cidade não tem essa cultura da gente comprar o pescado via internet, apostar, olha, hoje chegou tal peixe, hoje assim, a gente pelo menos eu percebo que a gente não tem ainda essa cultura de estar divulgando o pescado, a gente bota o celular para vender, outros produtos, mas o pescado parece que a gente ainda não tem ainda essa cultura de divulgar o produto. E uma das coisas que conforme o professor estava falando, eu estava pensando aqui, se a gente tivesse um SIM que pudesse trabalhar com pescado processado para divulgar nosso produto, porque ele fresco, a durabilidade dele é muito pouco, não tem como a gente, hoje não deu para vender, amanhã a gente vende, depois de amanhã a gente vende. Ele congelado é uma outra situação. Então, foi muito bom, foi muito enriquecedor, e eu acredito que a gente ainda vai trabalhar sobre isso, uma outra oficina, e muito obrigado mesmo, vocês só contribuíram. Todos vocês contribuíram muito mesmo para a minha realidade. Sou muito grata. Muito bem, Pescados Maria, é isso mesmo. Vamos trabalhar daqui em diante, né? Vamos trazer várias temáticas. E eu peço, participem. São poucos momentos que nós temos, né, para poder coletar essas informações aí dos nossos professores, né, essa gama de experiência. Então, solicito a vocês, o Denison acabou de colocar aqui no chat, que dando os parabéns pelo momento produtivo, parabéns pela iniciativa. Então, isso é muito legal, isso é muito gratificante, né, a gente ter esse retorno de vocês de forma exitosa, tá bom? Quem mais quer falar um pouquinho? Passar a palavra para o professor. Posso? Pode, Wagner. Fique à vontade. Bem, também queria agradecer, né? Agradecer, acho que a fala de todo mundo aqui. Tentei ao máximo essa simplicidade, Paulo. Eu acho que a construção do conhecimento não está na sofisticação, né, das informações. Eu acho a gente que trabalha com campo, a gente que lida com campo, a gente tem que ter essa capacidade de chegar às pessoas de uma forma mais simples, né, de uma forma mais aconchegante, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa que é a expressão correta, porque a partir do momento que a gente chega com esse aconchego, as pessoas entendem que você está para contribuir, e aí vocês que vão atuar com assessoria técnica, com assistência técnica, ter essa simplicidade em acolher o conhecimento do agricultor para que ele também possa acolher o de vocês, é essa troca que deve existir. E aí, parabenizo a Cássia, parabenizo a Pescados de Maria, né, pelo trabalho de vocês, super importante. E aí agradeço a atenção, professor Nilo, sabe que eu tenho muito carinho pelo profissional, pela pessoa que ele é. A gente teve uma formação, né, muito parecida, trocando muito conhecimento aqui no campus, viemos de um núcleo, somos de um núcleo, um programa que formou e capacitou nosso perfil.
acadêmico, então sempre à disposição, precisando, porque eu sei também que se eu precisar eu vou ter sua disponibilidade, então foi uma satisfação essa manhã estar com vocês aqui, poder discutir algo que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito, né, que é pensar o fortalecimento da agricultura familiar, do pequeno empreendedor do campo. Obrigado pelo espaço e sucesso no projeto de vocês e em outros que virão com toda certeza. Obrigado, professor, muito legal. Em saber, né, que a gente olha para trás e verifica tudo isso lá em 2010, onde tudo começou, né, a participação da incubadora, por meio lá de ser estagiário, depois bolsista. É isso que eu falo para os alunos, aproveitem esses momentos, porque é isso que vai fazer com que vocês sejam um profissional diferenciado dos demais, né? Então, tudo que nós aprendemos lá com o professor Adebaro, eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço, porque o professor Adebaro, ele sempre deixou a gente à vontade para a gente poder conduzir esses momentos, a ministrar uma oficina, a ir para campo, e depois, essas experiências, a gente conta, né? A gente traz, a gente carrega, a gente compartilha, né? Eu acabo partilhando esses conhecimentos adquiridos lá atrás, durante a graduação, com os alunos. E por isso que eu digo, sejam vocês, produzam, façam o que tem que ser feito, né? Para que depois isso seja assim, ó, vocês vão conseguir não é nem transferir, sim socializar esses conhecimentos de forma bem mais simples, de forma bem mais descomplicada, né? Então, acredito que o professor Wagner ele trouxe as árvores de problema, realidade e desejo de forma descomplicada, né? Trouxe para a gente poder facilitar esse momento de intervenção dentro das empresas, né? Dos microempreendedores individuais. Portanto, gente, eu deixo esse momento, né, por encerrado, a nossa segunda oficina, e mais uma vez eu agradeço aos presentes. Brevemente, vamos anunciar novas programações do projeto, marketing digital no comércio do pescado na microrregião do Salgado, Pará, Brasil, uma estratégia de enfrentamento aos impactos negativos pela pandemia, Covid-19, e eu deixo aqui o nosso abraço virtual a todos que participaram. Desde já, tenham um excelente almoço e vamos, né, trabalhando aí para que tudo dê certo, tá bom? Tchau, tchau, gente!